Olá pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai continuar, com o nosso conteúdo do desenho universal e esse é o vídeo aula parte 2, tá? Teremos ainda a parte 3. Eu dividi em três aulas para a gente conseguir assimilar bem o conteúdo. Então na aula passada a gente conversou sobre os conceitos do desenho universal, alguns conteúdos, sobre as normativas, e hoje a gente vai entrar mais na questão prática projetual, então trazendo um pouco das metodologias, das diretrizes de projeto, os dimensionamentos. Então, as metodologias do desenho universal, como nós vimos na última aula, mas que seria apontada nessa, são os usos das NZRs e NBRs como referência. Vejam bem, eles são referências para o desenho universal, tá? Mas o desenho universal vai mais além das normativas básicas. A metodologia 2 é a classificação do nosso público-alvo, que nós vimos na parte 1. E a parte 3, a classificação dos espaços utilizados, que é o que a gente vai ver agora. Tá? Então, como base, a gente usa as normativas, a gente classifica o nosso público-alvo e depois a gente classifica os espaços utilizados. E aí sim a gente vai elaborar mais um projeto para o portador de alguma necessidade especial. Então, assim, qual que é o grande problema, a grande problemática quando a gente vai intervir num ambiente ou desenvolver algum ambiente pensando no desenho universal, no bem-estar, na comodidade de pessoas que têm alguma dificuldade, Pode ser temporária ou pode ser fixa, Um cadeirante, uma pessoa com uso temporário de bengalas, uma senhora grávida, ou alguém que tem acabado de ter bebê, com criança de colo, alguém que com andador pós-cirúrgico. Então, assim, como que é fazer um ambiente, Como que a gente começa a desenvolver um ambiente pensando, nessa questão do desenho universal, da acessibilidade universal? Então, o problema é que a aplicação do desenho universal em si, no âmbito da habitação, do interiores, vamos dizer, não faz parte das normas técnicas brasileiras. Então, veja bem, a NBR 9050, ela vai traçar algumas diretrizes básicas para um projeto global, para atender a todos os usuários. Mas a gente já sabe que é insuficiente, em questão estética, em questão de conforto, em questão de comodidade. Então, quando a gente vai utilizar a NBR 9050 para fazer um projeto, ela é uma referência básica. O desenho universal vai muito além. Então, ali no texto, a gente consegue observar que a NBR 9050, ela é uma norma para acessibilidade, não mais abrangente, ela é restrita à acessibilidade universal, considerando os espaços públicos, Ela não considera os espaços privativos, de forma geral, assim, somente circulações e acessos, Então, alguns municípios e estados prevêem em suas legislações um pouco mais desse olhar ao portador de necessidade especial. Então, além da NBR 9050, nós temos que ficar atentos às legislações municipais e estaduais, que tratam um pouco mais, que vão um pouquinho mais além da NBR 9050. Mas quando a gente quer de fato projetar em cima de um desenho universal, a gente tem que corresponder à solução dessa problemática toda, Então a gente tem que considerar a funcionalidade, a segurança, o conforto ambiental, o conforto estético. Então a gente tem que pegar essas ferramentas, as legislações e as NBRs 9050, estudá-las, e a partir daí fazer algumas interações e algumas
considerações a mais, para que o espaço fique realmente de bom uso para essas pessoas. Nesse quadro, né, a gente faz um comparativo da diferença essencial entre uma habitação com desenho universal e uma habitação somente adaptada a pessoas com deficiência, né? Então, o que seria uma habitação somente adaptada pela NBR 9050? A gente seguiria normas previstas pré-determinadas, né, dessa normativa, que é a questão das barras de apoio do banheiro, as portas do sanitário abrindo para o lado externo, sinalizações táteis, né, os pisos podotáteis, as circulações, né, como é que seriam as distâncias entre vãos também, né, espaço de 60 centímetros do lado externo da porta para adequação da abertura. Então, assim, são premissas básicas de projeto. Já um projeto pensado dentro de um design, né, universal, um desenho universal, é uma habitação que permite um olhar mais amplo, um olhar mais integrativo, mais inclusivo. Permite adequações, né, para poder trabalhar com outras ferramentas, por exemplo, umas divisórias flexíveis para os ambientes ficarem mais dinâmicos. A gente pode prever paredes já com suporte para futuras instalações de barras de apoio, não necessariamente que a gente já vá projetar com barra de apoio se o nosso usuário não tem nenhuma dificuldade motora, mas isso tem que estar previsto já, né? A gente não sabe o que pode acontecer, a gente não sabe o dia de amanhã, então a gente tem que trazer isso, fazer disso um design de interiores inteligente, né? Uma arquitetura inteligente. Então a gente vai prever pisos antiderrapantes em áreas úmidas, né? A gente vai trabalhar com efeito estético também, né? Porque querendo ou não, muitas das vezes quando a gente só se comporta pela NBR 9050, os espaços eles ficam muito frios, muito impessoais, né? Ficam parecendo realmente verdadeiras clínicas, né? Ortopédicas, né? Clínicas de fisioterapia. A ideia não é essa. O desenho universal, a gente está trabalhando com design, né? O que é o que a gente faz de melhor. Então, assim, uma também das diferenças principais é a questão do espaço físico. Quando a gente trabalha com espaços públicos, a NBR prevê, né, questões de circulações para uma área de manobra, para uma manobra rápida, né? Já quando a gente está conversando sobre um espaço interno, privado, a gente tem essa liberdade de fazer mais manobras no nosso espaço, né? Não necessariamente só uma rápida, rasteira. A gente pode, né, ter áreas um pouco mais enxutas para essas manobras, então adequando ao meu espaço privado. Então, dentro dessas duas ferramentas existem diferenças fundamentais, né? Que, claro, dentro de um conceito a gente explica dessa forma, mas que a gente só vai realmente resolver na prática, né? Na prática do desenho, na prática profissional. Aqui trazendo em figuras para a gente conseguir fixar o exemplo que eu dei, né, dessa relação de espaço público-privado, da área de manobra. Então a gente consegue perceber ali no deslocamento de 90 graus de um cadeirante nos espaços públicos, onde ele tem que ter uma certa agilidade, uma certa rapidez, né? Ele podem ter outras pessoas atrás dele, né? Enfim, ele está num espaço público, ele tem que circular de forma dinâmica. Então a área de manobra, né, como largura ali, a gente tem 90 centímetros, que é o espaço para o cadeirante seguir em linha reta. E para ele fazer essa curva de 90 graus, né, eu tenho que ter 1,60 por 2, tá? Para que ele consiga fazer essa rotação. Já num espaço privado, né, que seria, por exemplo, um apartamento, né, onde eu tenho mais tempo, eu posso fazer minhas manobras mais tranquilamente, não tem ninguém me apressando, não estou num espaço público, eu tenho que ter a minha circulação de 90 centímetros também, que é o mínimo estipulado para uma cadeira de rodas, né? Mas a minha área de curva, eu posso ter 1,35, não necessariamente os 2 metros, né? Porque eu posso fazer mais de uma manobra com a cadeira para poder entrar no dormitório também com a circulação de 90 centímetros. Então, veja bem, né? A circulação de 90 é igual,
né? A reta, né, ali onde ele vai começar a fazer a manobra, né, o fluxo também tem que ter 1,60, mas no giro eu não preciso ter os 2 metros, eu posso ter 1,35. Então isso faz com que meu apartamento seja otimizado em termos espaciais, né? Eu não preciso seguir a NBR 9050 nesse sentido, porque eu não preciso de 2 metros dentro de um espaço privado. Então, assim, considerando a diferença entre espaço público e privado, né, de acordo com a NBR, por falar em NBR, pessoal, deixei no sala de aula, no sistema, o PDF com a NBR 9050 de 2004, que é a mais atualizada, tá? Para vocês terem como material de apoio. Então, de acordo com a NBR 9050, por exemplo, para um cadeirante fazer um deslocamento de 360, eu tenho que ter um diâmetro no espaço de 1,50, né? Ou um espaço de 1,50 por 1,50. Já se a gente estiver falando de uma área privada, né, de um apartamento, por exemplo, uma casa, ou até um espaço privado qualquer, mas que o meu cadeirante tenha maior liberdade de manobra, eu não preciso ter uma área de deslocamento de 360 graus. Eu posso ter uma área de deslocamento de 180 graus de manobra. Então, se eu tenho uma manobra de 180 graus, eu consigo suprir a condição dos 360 graus do espaço público dentro de uma área privada, né? Porque em uma residência, né, um cadeirante pode entrar e sair de frente de um ambiente. Ele não precisa fazer a rotação inteira. Então, a gente pode considerar uma área de manobra de 180 graus, né? Que é de 1,20 por 1,50. Então, né, como isso funciona na prática, né, mostrando exatamente uma planta baixa residencial, né, dos espaços de manobra. Então, ali a gente vê nos dormitórios e até no banheiro, sala de estar, que a gente tem um módulo de referência, que é um módulo que a gente chama de referência por ser, né, as dimensões ali para a cadeira de rodas, né, que de 80 por 1,20, e a área de manobra, então, de 180 graus, né, não necessariamente a de 360. Então, na figura à direita, ali na planta baixa, né, as áreas em azul são as áreas de 180 graus de manobra, e as áreas de aproximação são as rosas, né, as áreas de 1,20 por 1,80. Então, veja bem, numa planta residencial, eu não preciso necessariamente fazer um giro completo da cadeira de rodas, porque eu consigo manobrar 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes forem necessárias. Claro, se você tem um ambiente espaçoso, grande, que o dimensionamento, a gente pode trabalhar com questão de dimensionamento, a gente até pode prever uma área de 360 graus de manobra. Mas como hoje nós temos, dentro das legislações municipais, os planos diretores, né, a gente tem exatamente uma restrição de dimensão, né, por terreno, e até por metragem quadrada, valor de metragem quadrada, então a gente tem que pensar em espaços mais otimizados. Então aqui só para trazer a planta baixa, como ela funcionaria, né, diferente da NBR 9050, né, que prevê para espaços públicos uma área de manobra maior. Então aqui é já otimizando para dentro de uma realidade do desenho universal. Então assim, pessoal, não é que a gente vai ignorar a NBR 9050, né? Os parâmetros da NBR 9050, eles não podem sofrer alterações, né? Eles são normas estipuladas já. Então, a gente tem que seguir a NBR 9050 dentro de determinados parâmetros, como altura de interruptores, tomadas, barras de apoio, alturas para corrimão, né, maçanetas. Daí, quando a gente vai pensar um pouco no desenho universal, claro, a gente vai levar em consideração a NBR 9050, mas a gente vai otimizar para a realidade do nosso usuário do espaço, né? Então, a gente entra no desenho universal, a gente pode intervir nesses espaços, né, para dar mais comodidade e bem-estar a essas pessoas com necessidade. E para isso a gente precisa, de fato, conhecer as normas, ter noção da NBR 9050,
ter noção da NR17, da ergonomia, conhecer o nosso usuário, né? Como são as mobilidades desse usuário, como é o estilo de vida, né? Se eles recebem visitas, amigos que têm alguma necessidade especial. Então a gente tem que entender, num aspecto geral, quem é o nosso cliente, né? Quem são as pessoas que vão usar o espaço no qual nós estamos projetando. E a gente tem que entender também as possibilidades que a gente pode intervir no espaço, até que ponto a gente consegue intervir nesses espaços, né? Então elas merecem determinadas atenções, essas intervenções, porque elas podem bater de frente também com as legislações municipais e estaduais. Então, juntar as três, o desenho universal, a NBR 9050 e a legislação, para a gente conseguir traçar, né, uma diretriz que esteja dentro, né, da legalidade, lógico, mas que seja também importante, boa para o usuário. Então, por exemplo, né, como eu citei naquele outro slide, quando a gente tem uma área máxima construída prevista por um condomínio, por exemplo, residencial, numa legislação municipal, que não prevê, né, espaços dimensionados o suficientemente confortáveis para pessoas com necessidades especiais, a gente tem um problema, porque daí a gente vai querer espaços mais adaptados para as pessoas com necessidades especiais, mas a gente pode de repente extrapolar um pouco essa questão da área máxima construída. Então, e para isso, então a gente tem que defender nosso projeto. Então a gente vai fazer o projeto, vai computar, né, o quanto passou dessa área máxima que a legislação municipal nos permite. Então a gente vai até os órgãos competentes e aí a gente vai tentar mostrar o porquê que passou e se a gente consegue essa compatibilização, né, por metragem quadrada, sendo que a gente está levando, né, um bem-estar para o cidadão. Então isso também é obrigação do município, né, atender pela segurança e comodidade dos cidadãos. Então a gente tem que fazer o desenho e aprová-lo na prefeitura com as devidas defesas, né? A gente conseguir liberar esse projeto. Então, assim, trazendo uma frase sobre o Estatuto do Desenho Universal de São Paulo, né, que eles têm um material sobre isso, eles colocam que os parâmetros limitadores, como esse, deverão ser avaliados e tratados pelas instâncias cabíveis do poder público a fim de viabilizar a implantação do desenho universal. Então é nosso dever estar trazendo essas considerações hoje para os municípios. Então pode ser que a gente encontre determinadas divergências entre as três condicionantes, né? Entre as normativas, né, as legislações, enfim, mas isso não é uma regra, não é que toda vez que nós formos projetar a gente vai entrar em conflito, né? Algumas vezes isso pode acontecer e cabe a nós defender o desenho universal, porque pelo menos hoje, né, como está vigente, né, ele é a melhor diretriz de projeto para a comodidade global, né? Para que todas as pessoas tenham igual liberdade, acesso e comodidade dentro dos espaços, tá? Então, quais são as diretrizes, as básicas, né? As de referências gerais. Eu vou trazer as de referência geral nessa aula e na próxima a gente trabalha com as de referências mais específicas e mostrando isso já dentro dos espaços internos. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só com as diretrizes gerais para a gente começar a entender, né, com quais dimensões nós vamos estar trabalhando. As diretrizes, então, elas estão organizadas, né, subdivididas em 3 categorias do espaço, que são as unidades habitacionais, as áreas urbanas e as áreas privadas, porém, que têm um uso comum, né? Por exemplo, áreas em condomínios ou
locais, né, que sejam privados, mas que tenham acesso público, que tenham áreas comuns, enfim. Claro, a gente vai se ater em trabalhar nas unidades habitacionais, que a gente está falando sobre design de interiores, então a gente vai se restringir, né, nesse módulo nas unidades habitacionais, e a gente vai ver daí também, daí especificamente na aula da parte 3, a gente vai entrar um pouquinho mais na questão do espaço interno. Mas aqui é só para vocês entenderem que, né, essa organização das diretrizes do desenho universal, ela se divide em 3 categorias, né? Aqui mostrando o nosso módulo base, né, que é o nosso parâmetro de referência básico, que é a cadeira de rodas. Então, tem 1,20 por 80, é o espaço prescrito já para o cadeirante, né? Então, a partir desse módulo, a gente vai começar a trabalhar com os outros parâmetros, tá? Então, largura mínima para vãos porta, corredores, né? Circulações no geral, né? Enfim, sempre a gente tem que, então, prever no mínimo 80 centímetros de largura, tá? Não pode ser menos do que 80 centímetros. Então, ali, largura mínima para vãos, 80, claro, e a passagem mínimo de 1,20, né? Aqui a gente já tem as áreas de manobra. Então, como a gente conversou nos outros slides, né, a área de manobra de 180 graus, que ela pode ser usada, né, nos ambientes internos, né, quando a gente não tem a possibilidade de um espaço mais amplo, né, para fazer o giro de 360. Daí, já na figura à direita, é uma manobra de 360 graus, quando a gente tem essa possibilidade de metragem quadrada, né, de espaço, essa liberdade de espaço. Daí a gente já pode prever um giro realmente de 360, que é do diâmetro de 1,50, né, 1,50 m. Então, os dois desenhos ali, né, comparando ali os espaços. Daí aqui a gente já entra nas questões das áreas de aproximação, né, que são os espaços, né, necessários, né, para que o cadeirante, o usuário do espaço geral, ele consiga se aproximar né, com segurança, enfim, e com conforto de imobiliários, lavatórios, janelas, né, equipamentos, enfim. Então, ali na primeira imagem, a gente vê uma área de aproximação frontal, né, para um lavatório de banheiro. Então, a gente prevê um espaço de 25 centímetros livre, né, para os pés ali do cadeirante, para a entrada da cadeira de rodas. E um espaço, claro, livre de 1,20 por 80. Já quando a gente tem um mobiliário, né, seja uma cozinha, né, enfim, a gente eleva 30 centímetros do piso e a gente faz como se fosse um nicho embaixo ali, né, para o cadeirante conseguir entrar já com os pés. Um nicho de uns 30 centímetros, mais ou menos, no móvel embaixo. Bem como mostra a figura ali à direita, o corte, né? Então ele consegue se aproximar com uma certa eficiência, porque ele tem um espaço para os pés, né? Uma liberdade para os pés, né? Se fosse um móvel inteiro fechado, ele ficaria mais distante do móvel. Então ter, né, esse elemento vazado embaixo, para ele se aproximar de uns 30 centímetros, né? E com altura de 30 centímetros também. Já para as áreas de transferência, né, que é o espaço necessário para o cadeirante, né, se posicionar próximo ao mobiliário, ao assento, uma banheira, enfim, ele necessita se transferir, então, né, da cadeira para esse elemento, seja da cadeira para a cama, da cadeira para o vaso sanitário, da cadeira para a banheira, enfim. Então, ele precisa do espaço livre, realmente, na lateral, de 1,20 por 1,80. É um espaço livre, tá, gente? Por exemplo, uma cama, né?
eu tenho uma janela, um espaço e a cama. Então a gente tem que entender que esse espaço tem que ter 80 centímetros, ou da cama para o armário, né, para o guarda-roupa, também 80 centímetros. Ali na transferência do cadeirante para o vaso sanitário, também prever 1,20, né, longitudinal, com 80 na largura da cadeira de rodas. Então, os desenhos esquematizando, né, essa transferência lateral, transferência diagonal, né, ali as barras de apoio para ajudar nessa transferência. Então, esse é o espaço mínimo que o cadeirante necessita para conseguir fazer essa transferência, né, de local da cadeira para determinado objeto. Aqui os alcances, né, as medidas para alcance dos comandos, né, para que esse usuário consiga manipular, né, janelas, mobiliários, interfones, botoeira de semáforo, entre outros itens, né? Então a gente prevê uma distância mínima e máxima e alturas também mínima e máximo, né, para que esse usuário consiga fazer isso com comodidade, né, ou com eficácia. Então esse parâmetro, por exemplo, ele define ali a figura direita, né, que tem mais medidas. Se eu tenho um espaço livre, né, se eu não tenho nada, não estou encostando em nada, eu tenho um espaço livre, eu consigo chegar a 45 centímetros da minha mão até o piso, né? Mas o importante é trabalhar, né, com essas alturas compreendidas entre 45 centímetros e até 1,15, tá? Menos que isso fica desconfortável para o usuário de cadeira de rodas. Até no desenho a gente tem ali 1,35 a 1,40, que é o máximo de alcance do braço, mas é uma medida que já extrapola um pouco. Então a gente trabalha com uma média mínima ali de uns 45 centímetros para alcançar algum objeto no chão, e máxima ali, vamos colocar 1,25, 1,15 por uma altura. Isso se eu estou com o cadeirante, se ele está livre, né, no espaço. Se ele está encostado em algum mobiliário, né, e ele tem ali uma limitação de alcance, então ele vai ter 40 centímetros do chão, né, para a área de alcance, para pegar alguma coisa mais baixa, e 1,15 no máximo para pegar algo mais alto, né? E a liberdade do braço dele na horizontal vai de 25 a 35 centímetros. Diferente quando ele está livre, que vai até 50 centímetros. Tá? Então, essa percepção do espaço, dos elementos, do mobiliário, as restrições, a gente tem que estudar, a gente tem que ter noção básica com relação a isso. Então, para finalizar, né, os parâmetros gerais, as referências básicas, então nós temos daí os pisos, né, os desníveis e as inclinações. Bom, o piso, pessoal, para ser um piso seguro, tem que ter no máximo, né, 0,5 centímetros de desnível, tá? Caso ocorra que eu venha a ter 1,5 centímetro, por exemplo, eu tenho que chanfrar essa minha quina, esse meu piso. Né? Então a gente tem que fazer um chanfro para que o cadeirante ou quem usa de repente está com andador, usuário de bengala, enfim, ou algum deficiente visual, para que ele consiga ter segurança e liberdade em sua locomoção. Então, o ideal é que não tenha desnível, claro, mas se tiver, que ele seja de no máximo 0,5 centímetros. E se for maior, até 1,5, a gente tem que chanfrar, até 1,5 centímetros. Mais que 1,5 centímetros, aí a gente já sai do desenho universal, já sai da NBR 9050, a gente não está adaptado ao usuário, né? O que é um problema. Já na figura à direita, se a gente tem algum desnível, aliás, alguma inclinação,
no nosso ambiente que ela tenha no máximo 2%, tá? Transversal. Mais que isso é desconfortável e é perigoso, né? Menos que isso também é o ideal, mas o máximo que a gente pode ter então para ser confortável, né, para trazer segurança e bem-estar, é 2% de inclinação. Então, por hoje a gente viu algumas diretrizes básicas, né, alguns parâmetros de referência geral, as compatibilizações, né, as atenções que a gente deve ter quando a gente vai começar a fazer um projeto, de entender um pouco da NBR 9050, entender sobre a legislação municipal e estadual, para a gente conseguir trabalhar com o desenho universal, né, com liberdade, com clareza. E para o próximo conteúdo, então, a parte 3 do desenho universal, aí a gente já vai trabalhar mais focado na unidade habitacional de fato, tá? Trabalhar mais com a questão do desenho universal dentro de um espaço interior. Então, assim, pessoal, qualquer dúvida, eu vou deixar o chat aberto até amanhã, para a gente conseguir conversar, se tiver alguma dificuldade de entendimento, alguma coisa a esclarecer, alguma contribuição a fazer, tá bom? Se não, na semana que vem a gente dá continuidade para o desenho universal. Então, até depois, pessoal.